Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe Stort, seja muito bem-vindo ao meu escritório. Hoje nós estamos aqui para mais uma escola dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre de 2021, terceiro trimestre, a lição O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, do comentarista pastor Clayton Pomerini. Na aula passada estudamos sobre o reinado de Ezequias e hoje vamos estudar sobre o reinado de Josias. Mas antes de mais nada, quero dizer para você que se inscreva no nosso canal, dê o joinha, né? Se você gostar, compartilhe, tá bom? Compartilhe com aquele seu amigo que não vai à escola dominical ou que fica em casa assistindo lives de profetas, que não tem aquele grande compromisso com a palavra do Senhor. Compartilha com ele. Tenho certeza que Deus pode falar ao coração dele, né? Deixa aí seus comentários também, você está gostando, você acha que tem que melhorar, tem dúvida em alguma coisa. A sua opinião é muito importante para nós, tá bom? Dito isso, vamos para a nossa introdução, onde nós dizemos: veremos hoje mais uma história inspiradora, a história de Josias, rei de Judá. A exemplo do rei Ezequias da aula anterior, enxergamos nesse rei um coração voltado para o Senhor e disposto a fazer a sua vontade. Os tempos odiernos, quer dizer, os tempos de hoje, são semelhantes aos tempos de Josias. A apostasia tem fincado suas raízes no coração do povo que se diz povo de Deus. Olhar para a história de Josias é encontrar acalento ao coração, é renovar as esperanças no Senhor e é relembrar que o Senhor usa homens e mulheres como instrumentos para trazer o povo para si. Josias foi esse instrumento de Deus de correção do povo. Deus já usou muitos profetas e usou também alguns reis que tinham o coração voltado para o Senhor. Claro, alguns reis de Judá e não de Samaria. É bom que o aluno saiba, ou o professor, que nesta lição o reino norte já havia sido invadido, já havia sido levado em cativeiro, e agora nós estamos falando única e exclusivamente do reino do sul. Estamos chegando ao fim do trimestre. Na lição que vem falaremos sobre o fim, né, do reino do sul, cativeiro babilônico, etc. Mas na lição de hoje, a nossa verdade prática, ela diz que nos dias de hoje Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Vamos então ao nosso primeiro tópico, onde nós falaremos da reparação do templo. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, onde nós veremos a reparação do templo, nós veremos a remoção ali dos ídolos também no segundo tópico, e depois nós falaremos, por fim, da celebração da Páscoa. Mas, por hora, falaremos de Josias repara o templo. O nosso objetivo, conforme a nossa lição, é evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. Você sabe que livro da lei é esse? Comenta aqui, eu quero que você deixe a sua opinião antes de você chegar onde nós vamos explicar o que é esse livro da lei. Quero ver o que você pensa, o que você acha, qual é a sua ideia a respeito disso. Vamos ao primeiro subtópico do tópico 1. Achei o livro da lei no templo do Senhor. No 18º ano de seu reinado, Josias determinou a reparação do templo do Senhor. Safã, escrivão do rei, o escrivão era um escriba, foi levar a ordem do soberano a Ilquias, sumo sacerdote. Por motivos desconhecidos, o chefe espiritual da nação encontrou perdido no templo o livro da lei, o qual foi lido para o rei. Segundo Reis, capítulo 22, dos versículos 8 e 10. E a pergunta que se faz neste momento é: o que era este livro da lei? Tendo em vista que o cânon bíblico não havia fechado, será que se tratava de uma parte da lei? Será que era a lei completa? O que é, afinal, o livro da lei? Segundo este comentário bíblico que você está vendo aí no slide, o livro da lei que foi encontrado era simplesmente a cópia do templo, depositada de acordo com Deuteronômio 31, Deuteronômio 31, versículo 26,
ao lado da Arca da Aliança que havia sido perdida sob os reis idólatras Manassés e Amon. Vamos dar uma lida no texto bíblico, Deuteronômio capítulo 31, versículo 26? Pois bem, Deuteronômio 31, 26 diz: Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da Arca da Aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Então, você percebe que havia uma ordenança em Deuteronômio que o livro da lei ficasse ao lado da Arca da Aliança. Então, provavelmente, apesar que a Bíblia não explica muito bem, mas provavelmente o livro da lei estava ali ao lado da Arca da Aliança. Talvez nós podemos falar aqui de desleixo, descaso, como o comentarista coloca, mas é bom que nós saibamos que os reis que antecederam Josias, principalmente o rei Manassés e o rei Amon, se não me foge a memória, foram reis ímpios que destruíram ou deixaram o templo se desgastar, colocaram às vezes imagens de escultura dentro do templo e o templo ficou abandonado, precisava de reformas e em determinado momento, quando Safã foi requerir de Ilquias que fizesse uma reforma do templo, a mando do rei Josias, então agora Ilquias, quando foi fazer os seus afazeres, encontrou ali no templo do Senhor a cópia do livro da lei. Então, como aplicação, nós dizemos que, embora nós não saibamos o real motivo do livro da lei estar perdido no templo, o texto nos revela, sim, o quão é importante manter a palavra de Deus perto de nós e o perigo que é negligenciar as palavras do Senhor. Conforme nós veremos mais à frente, a palavra de Deus foi o instrumento mais poderoso, foi a que trouxe um grande avivamento na nação de Judá. Então, certamente, o crente que deixa a sua palavra de Deus, ou a palavra de Deus de lado, está cometendo um grande erro, uma grande falha. Hoje, nós temos, pelo menos no Brasil, muitas e muitas cópias da Bíblia Sagrada em preços acessíveis. Não há desculpa para você e eu abandonarmos a palavra, esquecermos a palavra, deixarmos a nossa Bíblia empoeirada na prateleira de nossos lares sem fazer o uso da mesma. Não, certamente isso não é o correto e não é o que nós queremos fazer. Quando então quando Safã leu o livro da lei e ele o faz perante o rei também, aí nós vamos para o subtópico 2, o rei rasgou as suas vestes. Ao ouvir as palavras de maldição do livro da lei, o rei Josias, em sinal de tristeza e de humilhação, rasgou as suas vestes. Perceba que lá em Deuteronômio mesmo, há um capítulo que é muito lido por nós, o capítulo de número 28, onde falam-se das bênçãos do Senhor. Mas o mesmo capítulo também fala-se da maldição para quando o povo de Israel não cumprisse e não guardasse os mandamentos do Senhor. Quando então Josias toma ciência da maldição que poderia vir sobre a nação de Judá, ele, em um sinal de luto e de grande tristeza, ele rasga as suas vestes. Portanto, o homem que deseja o favor de Deus deve humilhar-se perante ele, reconhecendo a sua miséria. Não se pode chegar-se diante de Deus com um olhar altivo, com a cabeça erguida. Nós precisamos se achegar diante do Senhor com o coração contrito, com a alma pesada, com uma tristeza, com arrependimento e com humilhação. Somente assim o Senhor poderá nos socorrer em meio das nossas tribulações. Ainda também podemos perceber que somente a palavra do Senhor atinge o lugar inacessível pela voz humana. O homem não pode falar ao coração do homem, mas a palavra de Deus tem esse poder de falar, de penetrar no lugar mais profundo, no mais interior do ser humano.
Um terceiro ponto destacado aqui pelo nosso comentarista da lição é sobre a importância de se entender a vontade de Deus. Naquela ocasião, Josias não apenas humilhou-se e entristeceu-se diante de Deus, antes procurou saber a vontade do Senhor ao consultar a profetisa Hulda. Veja que interessante, naquele tempo havia profetas como Abacuque, Sofonias, Jeremias, mas o Senhor não escolhe quem usar. Ele não prioriza uns em detrimento de outros. O Senhor só precisa de um homem ou de uma mulher com o coração disposto a realizar a sua obra. É isso que o Senhor almeja, é isso que o Senhor quer. E aqueles homens foram encontrar-se com a profetisa Hulda. Voltando ao texto, as palavras do Senhor foram amargas. Abro aspas. Eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores. No entanto, foram também consoladoras, pois diante da atitude de Josias, o juízo de Deus pode ter sido adiado. Segundo Reis, capítulo 22, versículo de número 20. Então, o crente, meus irmãos, ele sempre deve buscar a vontade do Senhor para tomar as suas decisões, para saber como tomar as decisões. Claro que no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus ainda não havia sido formada, não havia sido completada, havia uma necessidade muito maior de se correr atrás de profetas ou profetisas para ouvir a voz do Senhor. Hoje, todo homem e toda mulher pode abrir a sua Bíblia e ouvir as palavras do Senhor e ler as palavras do Senhor. Um homem com a Bíblia aberta, ele jamais deixa de ouvir as palavras do Senhor, ele jamais deixa de tomar as decisões corretas que precisam ser tomadas. Passemos agora ao segundo tópico da nossa lição, a renovação do pacto com o Senhor. O nosso objetivo aqui é destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. Primeiro ponto destacado pelo comentarista é a leitura diante do povo. As pessoas no Antigo Testamento eram, na sua maioria, analfabetas. Por esta razão, a leitura pública da lei estava prevista na própria lei. Leiamos Deuteronômio capítulo 31, a partir do versículo 9, do 9 ao 13. Diz assim o texto bíblico: Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens e as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. E para que os filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus, todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Então veja, já era previsto na própria lei que anualmente a lei deveria ser lida publicamente. Isso pela simples razão de que o povo não tinha a lei diante de si, as cópias não eram fáceis como nos dias de hoje. Então, havia-se rolos gigantescos de um só livro da Bíblia. Muitas vezes a cópia ficava no templo. Depois do exílio babilônico, as cópias ficavam também nas sinagogas, como a gente vai ver Jesus pregando nas sinagogas, abrindo aquele rolo enorme, achando ali a profecia do profeta Isaías. Enfim, mas além dessa dificuldade de compartilhamento de cópias, havia também o motivo de as pessoas serem analfabetas. As pessoas não eram alfabetizadas, pouca gente sabia ler. Então, voltando ao texto, Josias, quando apercebeu-se da importância da palavra de Deus, não guardou para si o aprendizado, antes transmitiu aos outros.
Olha que importância, Josias não guardou para si aquilo que ele aprendeu. Nós, da mesma maneira, devemos transmitir a lei do Senhor, devemos transmitir a vontade do Senhor para que todo o povo conheça e ande nos caminhos retos do Senhor. Ao término da leitura pública, o rei de Judá fez o apelo ao povo para que todos fizessem uma aliança com o Senhor de guardar e cumprir os seus mandamentos. E isso foi aceito livremente por todos. Falar em apelo, nós, muito especialmente de linha arminiana e pentecostal, pensamos logo naquela frase dita pelo pastor ou pelo pregador, né? Ah, quem quer aceitar Jesus? Mas a verdade é que toda pregação ela é constituída de apelo, e muitos dos apelos são para os próprios crentes. As palavras da lei soaram como um apelo para que o povo voltasse, para que o povo se arrependesse. Depois de lida a lei, Josias fez um apelo ao povo para que, juntamente com ele, o povo se consertasse e fizesse uma aliança com o Senhor. Então, o contato constante com a palavra de Deus produz mudança de vida e desejo de servi-lo. Negligenciar a palavra de Deus é negligenciar o poder de mudança que nós podemos alcançar. Negligenciar a palavra de Deus é negligenciar a santidade. Deixar de estudar e conhecer a palavra de Deus é a pior negligência que o ser humano pode, que o crente, melhor dizendo, pode ter em sua vida. Somente por meio da palavra é que o avivamento chega. A fé, diz o texto sagrado, vem pelo ouvir. O povo não sabia ler, né? Então ouvia-se a palavra, a leitura pública, a leitura na sinagoga. Hoje você pode ler. A fé vem por ouvir/ler a palavra do Senhor. Podemos assim fazer esse enxerto sem o risco de cairmos em alguma heresia bíblica. A destruição dos ídolos. Impactado pela lei do Senhor, Josias promoveu uma grande reforma religiosa, tirando do templo do Senhor todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, para o poste da deusa Azerá e para todo o exército dos céus. Toda a forma religiosa, ou melhor, toda a reforma religiosa de Josias nos mostra o quanto seu coração estava empenhado na obra do Senhor. Os reis, conforme dissemos, que antecederam Josias, como Manassés e Amon, foram reis perversos, reis que introduziram imagens de poste ídolo dentro do templo, imagens de Baal ali no pátio ou dentro do templo também. E quando Josias assume o poder, quando Josias, embora tenha sido um rei muito novo, certamente foi bem assessorado, no 18º ano de seu reinado, ele resolve fazer essas reformas. Por quê? Porque foi impactado quando leu a palavra do Senhor, alguma coisa mudou dentro de si. E no mudar alguma coisa dentro de si, ele externou essa mudança, começou a retirar do templo tudo aquilo que desagrada a Deus. Da mesma maneira, dentro do nosso coração há um templo, onde podem acomodar vários ídolos. A nossa responsabilidade é de remover os ídolos que causam destruição no templo do Senhor, que é você e sou eu. O zelo para a obra do Senhor só é possível onde existe um coração completamente e um coração inteiro para Deus. Por fim, o terceiro e último tópico, trataremos da celebração da Páscoa. E o nosso objetivo é identificar o retorno da celebração da Páscoa. Um primeiro ponto estabelecido pelo comentarista da lição é a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo. Depois de estabelecida a aliança entre Deus e o povo, Josias ordenou que se celebrasse a Páscoa. Este foi um grande evento, de forma que nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel desde os dias do profeta Samuel, segundo Crônicas 35:18. Ora, essa referência nos ensina que nem mesmo Davi ou Salomão celebrou uma Páscoa da maneira como Josias a celebrou. Tamanho fervor espiritual de Josias. Além disso,
Ele, Josias, também deixou o legado de restabelecer a liturgia do culto e os ofícios do templo. Leia em sua casa, segundo Crônicas 35, dos versículos 2 ao 16, e você vai ver que Josias não apenas celebrou ali a Páscoa, como também restabeleceu os ofícios dos sacerdotes, os ofícios dos levitas. Aliás, Josias, quando falávamos da destruição dos ídolos, poderíamos até ter explicado um pouco melhor que Josias foi profetizado acerca de Josias, quando aquele profeta do Senhor foi profetizar contra o altar que Jeroboão havia construído. Se você bem lembra, ele construiu altares idólatras, ele instaurou a idolatria no Reino do Norte. E a profecia dizia que Josias, 300 anos antes de nascer, que ele viria e ele profanaria aquele altar, bem como todos os outros altares. E também agora, conforme estamos vendo, ele reestabeleceu a liturgia do culto e os ofícios do templo. Não se pode esperar que Deus faça tudo por nós. Um exemplo disso está naquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, da oração de ambos, lá em Lucas 18, onde 2 homens sobem para orar no templo, mas somente um é perdoado, somente um ali é justificado, que era o publicano, pela maneira como orou. Então, subir no templo para orar é com o homem, perdoar é com Deus. Abençoar o povo era com Deus, mas reconstruir o templo e celebrar a Páscoa era com o homem. Então tem coisas que você e eu devemos fazer e não nos preocupar, porque aquilo que depende do Senhor, certamente Ele o fará. O nosso último ponto no terceiro tópico é sobre a maior Páscoa da monarquia. Como você bem deve saber, monarquia é o período em que os reis dominam, governam, né? Esse é o sentido de monarquia. Conforme dito no ponto anterior, a Páscoa celebrada a mando de Josias foi a maior desde os tempos de Samuel. Por isso, da monarquia, vide subtítulo, né? Podemos observar aí no subtítulo, por isso é a maior da monarquia, né? Essa Páscoa. Segundo o comentário bíblico Beacon, a Páscoa era a festa anual mais importante de Judá. Era uma lembrança da piedade de Deus que miraculosamente tirara seus pais da escravatura para uma vida de liberdade. Para nós cristãos, a Páscoa é a celebração da morte e a ressurreição do Cordeiro que nos livrou da escravidão do pecado. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Assim como Josias celebrou o livramento dado ao povo de Deus, nós cristãos devemos celebrar também na Páscoa o Cordeiro que por nós foi morto e que no terceiro dia ressuscitou. Ele nos livrou do poder da morte, do poder do pecado. A Páscoa foi uma grande celebração. Hoje nós também temos um motivo de celebrar, porque o Senhor não deixou que o seu povo perecesse. Muito embora lá nos tempos dos reis de Judá, mais à frente nós veremos que a nação foi levada em cativeiro, o Senhor proveu um meio de reconciliar o homem com ele mesmo. E o meio da reconciliação chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Para nós encerrarmos, concluímos dizendo que Josias foi um fiel servo do Senhor em seu tempo. Comovido ao ouvir a palavra de Deus, promoveu grandes e importantes reformas em Judá. Na pós-modernidade, cabe a nós, servos do Senhor, promover reformas em nossa vida e procurar conduzir o máximo de pessoas a uma vida santa. Que Deus abençoe sua aula, Deus abençoe sua vida e não esqueça de baixar aqui o slide para complementar o seu estudo, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.